Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Estou aqui neste vídeo, continuando este projeto de estar fazendo leituras expositivas da Bíblia, a fim de estar levando o Evangelho para todos vocês que estão me ouvindo aí das suas casas ou aonde quer que vocês estejam nesse exato momento assistindo o meu vídeo. Como eu já disse, me chamo Michel. Hoje eu quero falar sobre o livro de Joel, né? Claro que eu vou usar alguns outros textos, mas eu quero estar aqui hoje fazendo uma rápida leitura expositiva no livro de Joel, né? Gostaria primeiramente de agradecer a Deus e também agradecer a todos vocês pelas visualizações que tem tido aqui no Facebook dos dois primeiros vídeos que eu postei. O primeiro vídeo foi sobre Apocalipse, deu uma média de 5 mil visualizações, e o último vídeo foi sobre vida pós-morte, que deu 9.700 visualizações. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu peço que você que está assistindo se inscreva no canal no YouTube, caso você esteja assistindo no YouTube, mas se não estiver assistindo pelo YouTube, corre lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder estar indo no YouTube, se inscrevendo, curtindo lá. E se você está no Facebook, que você siga a página, ative o sininho também, tanto do YouTube quanto do Facebook, e compartilhe esse vídeo, a fim de que a palavra de Deus seja transmitida para mais e mais pessoas através das redes sociais. Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui. Se você está em casa, você pode pegar sua Bíblia. É muito bom que você esteja acompanhando na sua Bíblia também. Eu vou estar lendo aqui 1 Joel, primeiro capítulo de Joel, a partir do versículo 9. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai, vestidos de panos de saco, durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra, da casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Agora no capítulo 2, a partir do versículo 12. Se vocês quiserem pausar o vídeo para estar procurando na Bíblia. Bom, vamos lá. Versículo 12, capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Até aí. Compassivo e tardio em irar-se. Até aí. Vamos lá, um bem rápido pano de fundo aqui. A data sobre o ocorrido aqui, que provavelmente esse livro foi escrito pelo próprio profeta Joel, né? Considerado profetas menores, né? Não o profeta em si, mas por conta de ser textos pequenos, são 3 capítulos apenas, uma leitura muito rápida, né? Claro, se você for se aprofundar mais nele, você vai ficar muito mais tempo, porque ele tem tanto conteúdo, mesmo sendo apenas 3 capítulos, mas é tanto conteúdo teológico que tem em Joel, e que tem como você conseguir fazer uma comparação com os dias de hoje. E é isso que eu quero falar esta noite, né? Talvez você esteja assistindo de dia, né? Mas é isso que eu quero falar hoje para todos vocês. Joel provavelmente foi escrito em
796 a.C., mas alguns estudiosos dizem que foi pós-exílio, então se foi pós-exílio foi mais ou menos 500 anos antes de Cristo, ou 796 a.C. ou 500 a.C. São datas aí que a gente não sabe porque é um livro extremamente difícil de datar, porém é o número que é a data que os historiadores geralmente calculam e conseguem chegar. Bom, na época de Joel aconteceu uma terrível carestia, uma grande seca, uma grande fome, causada um enxame enorme, um enxame gigantesco, terrível, de gafanhotos. Esses gafanhotos, eles devoraram toda a lavoura, e ainda mais com essa seca também. E a gente sabe que nesse tempo, não só a nação de Israel, mas as nações ao redor, na maioria delas, a base de sustentação delas era a agricultura, né? Geralmente as nações elas tinham essa base principal, né? Algumas que eram mais perto do mar, elas tinham, como os fenícios, eles tinham a sua base também era negociações no oceano, base de pesca também. Mas aqui no caso Israel, a sua maior base era a agricultura. E você vai ver aqui, se você for lendo aqui, você vai ver que até as ofertas no templo tiveram um problema por conta disso, porque se a gente for ver bem as ofertas que eram levadas, tinham muitas ofertas que eram ofertas de cereais e trigo, e como agora, por conta dessa enxame de gafanhotos, logo isso vai faltar também. E por conta da seca, lógico, logo que os animais também vão ter uma grande dificuldade de ter alimentos, né? Isso pode causar também mortes de animais, o que atrapalha também aqueles que levavam as ovelhas para serem sacrificadas no altar. Então a gente vê que o templo também foi afetado por conta disso. Foi cortada toda a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. E isso não é muito diferente dos dias de hoje. A gente vê que com essa pandemia que veio do nada também, ela atrapalhou tudo. Aí atrapalhou a economia, como aqui toda a economia foi atrapalhada, toda a economia aqui foi afetada. Mas a gente vê como o coronavírus ele afetou a economia, e logo que afetou a economia ela trouxe fome, carestia, ela trouxe também, ela nos atrapalhou a cultuar a Deus na casa de oração, na igreja. Porque a gente vê a dificuldade que os templos hoje eles estão tendo em abrir com essa pandemia. A justiça está proibindo os cultos, mesmo que muitas igrejas, né, eu vou falar pelo menos da minha, que ela tem seguido as normas direitinho, tipo distanciamento, até porque a igreja tem um espaço bom e tipo 30% das pessoas só lá dentro, então, mas mesmo assim ela está impedida de poder estar atuando normalmente por conta dessa pandemia. Então, de certa forma foi afetado, assim como os templos foram afetados aqui também. Então a gente vê como isso consegue ser aplicado para os dias de hoje. Mas o que é interessante é que essa situação aqui, Joel traz uma resposta. Ele traz não uma resposta, mas ele traz uma forma de como isso pode ser levado. Lá no capítulo 3, ele vai dizer que Deus ele pode mandar um vento e levar embora esse enxame de gafanhotos. Ele pode levar para longe, da mesma forma que ele pode passar um vento e levar para longe esse coronavírus, essa pandemia. E ele dá que como a gente pode fazer com que Deus tenha misericórdia do mundo, do Brasil, de nós, mandando esse coronavírus embora. E Joel ele não vai dizer que é orando buscando prosperidade, porque nós temos vistos, e talvez visto, e muitos de vocês devem ter visto também, e alguns devem até ter feito também, um pedido de jejum para prosperidade. Alguns pastores, alguns irmãos têm orado apenas pela prosperidade do país. Eu vi esses dias um pastor falando sobre isso na internet, sobre orar para que o Brasil ele tenha uma prosperidade nunca vista antes. Mas irmãos, não é assim que a gente vai
a gente, não é assim que a gente vai orar para Deus para que Ele tenha misericórdia de nós. Olha aqui, ele fala para cingir de pano de saco. O que é vestir-se de pano de saco? No Antigo Testamento, panos de saco significa humilhação. É humilhação. É se humilhar diante de Deus. Não é para que a gente use panos de saco nos dias de hoje, não, claro. Não é necessário isso. Mas é nós nos humilharmos diante de Deus. Você vê que ele fala para fazer jejuns, mas não é jejuns à procura da prosperidade, mas é de humilhar diante de Deus, pedir a sua misericórdia. E eu gostaria de estar levando também em consideração um texto que está lá em Daniel 9, capítulo 9. Pode pausar o vídeo aí para você chegar lá. Daniel 9. No versículo 5. Versículo 5 do capítulo 9. Olha só o que Daniel fala. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Lá mais para frente, ele vai dizer no versículo 8: Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos profeta. Bom, eu não vou ler todo o capítulo aqui, você pode estar lendo em casa, mas você vai ver aqui que Daniel ele faz uma confissão de pecados. E essa confissão de pecado não é pro seu pastor ou pro padre, não, ele está fazendo diretamente com Deus. E ele não só faz a confissão de seus pecados, ele reconhece seus pecados, como ele reconhece os pecados da sua nação. E é isso que devemos fazer. Você quer que a pandemia passe? É unir todas as pessoas para orar, não por prosperidade, mas por misericórdia. Reconhecer os pecados, não porque Deus não sabe que você tem pecado, que você cometeu tal pecado, mas porque você reconhecendo em oração, se humilhando, é você mostrando que você realmente conhece o seu pecado e que você realmente se arrepende do seu pecado. E é isso que pode nos trazer talvez solução para essa pandemia. É orar pedindo misericórdia de Deus. Porque se você for ver todas as vezes aqui que teve assolações no Antigo Testamento, quando o justo, quando o cristão da época, né, cristão, né, o judeu, ele se arrependia, ele pedia misericórdia de Deus, Deus atendia. Quando ele reconhecia de coração, quando ele deixava seus caminhos ímpios para reconhecer a Deus, reconhecer o erro. Não adianta fazermos vigílias, fazermos jejuns ou acordarmos de madrugada, se tudo que a gente ora nunca é para nos reconhecermos o quão errados somos, porque essa pandemia só nos mostrou o quão fracos somos, o quão frágeis somos, como uma pandemia conseguiu acabar com tudo, como isso nos enfraqueceu. E a gente não reconhece muitas das vezes. A gente continua no nosso orgulho, na nossa soberba. Lá no capítulo 9 de Apocalipse, no versículo 20, se eu não me engano, no versículo 20, na sexta trombeta, vai ser dito que mesmo depois de todas essas pragas, os homens eles não se arrependeram. E o que está acontecendo hoje? Não estamos nem nessas trombetas ainda do Apocalipse. E os homens não se arrependeram. Precisamos nos arrepender.
Precisamos estudar mais a Bíblia, precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, precisamos reconhecer diante de Deus que somos pecadores, que somos frágeis, que somos dependentes para tudo. Não existe mérito em nós. Não existe mérito em nós. Porque em Tiago vai ser dito que se quebrarmos um ponto da lei, somos condenados por toda a lei. Se, irmão, se você mentiu uma vez só, você não é mais justo diante de Deus. Você é só justificado pela fé. Pela fé. Mas isso não é mérito seu. Porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Efésios 2. Então, irmão, vamos reconhecer os nossos pecados, os nossos erros. Se eu não me engano, se eu não estiver errado, lá em Apocalipse, na carta aos Efésios, deixa eu ver se é isso mesmo. Vou correr aqui. Isso. No capítulo 2, quando é a carta para a igreja de Éfeso, sabe? Deus ele mostra, Jesus ele fala que sabe das obras, do trabalho, da paciência e tal, mas eles perderam o primeiro amor, eles caíram, eles precisam de um avivamento, essa igreja de Éfeso. E sabe o que é interessante? É que quando Deus vai dizer qual é a fórmula para eles voltarem, qual é a fórmula do avivamento, Jesus não diz aqui para eles fazerem um culto quente, um culto mais. Ele fala para se arrepender. Se arrepender. Deus ele não quer pulos, não quer rodopios. Deus ele quer arrependimento. Reconhecimento. Porque já que nós não temos mérito nenhum, não há nada em nós que nos torne digno de salvação, nós temos que colocar o nosso mérito em outro, já que em nós não tem como. E quando nós colocamos o mérito em outro, encontramos Jesus Cristo. E é Ele o único que a gente pode colocar o mérito. Porque Ele levou nossos pecados sobre Ele para serem pagos naquela cruz. A cruz, a sua morte no cruz, não foi para nos tornar prósperos, para comprarmos um Camaro, para comprarmos mansões. Não, foi para pagar os nossos pecados. Não estou dizendo que Deus não abençoa. Ele abençoa se Ele quiser. Se Ele quiser. Mas a sua morte, o seu sangue foi para perdão de pecados. Vamos fugir das teologias da prosperidade que tem sido pregado por aí. Vamos nos arrepender porque falta a nós reconhecimento. Porque muitas das vezes somos soberbos. Somos gananciosos, mentirosos. Nós cobiçamos muitas das vezes. Quer que a pandemia passe? Reúna todos para reconhecer a vergonha que somos. O tão miserável homem que somos. E que só Cristo pode nos dar a mão, nos ajudar, nos dar força, nos proteger. Dependemos totalmente dele. Totalmente dele. E de mais ninguém. Nossa dependência total é dele. Então, irmão, que a gente fique com essa mensagem de Joel para nos arrependermos. Se queremos que esse vento, o vento que foi dito aqui que seria trago para levar esse enxame de gafanhotos embora,
que esse mesmo vento venha para levar essa pandemia do coronavírus embora. E quando isso acabar, lembre-se da igreja. Não se acomode com o culto online. É bom? É bom. Mas se você tem a oportunidade de estar presencialmente, na comunhão com os irmãos, vá. Vá. Porque Deus se alegra da comunhão dos irmãos. Amém. Boa noite, Deus abençoe a todos. Um bom dia, uma boa tarde para quem, dependendo do horário que você estiver assistindo. Deus abençoe.